Bom, a nossa aula hoje é sobre teorema de Rowley, ok? Então, para ser aplicado este teorema, pessoal, nós precisamos satisfazer aí três hipóteses, ok? A primeira hipótese é essa. A função deve ser contínua num intervalo fechado AB. Então, uma ideia, a princípio, pessoal, do que é uma função contínua. Vamos pensar num exemplo, um contra-exemplo. Então, aqui nós temos aqui, ó, exemplos de funções que não são contínuas. Então, nós temos aqui o plano, o eixo x e y, né? Nós temos aqui um intervalo AB, tá? E aqui nós temos a função intervalo fechado em A, e aí aberto num determinado ponto, aí logo em seguida num outro ponto, fechado e contínua no outro. Então aqui é só, aqui está tendo uma descontinuidade, ok? Então esse é um dos exemplos onde que a função não é contínua. E outro exemplo também que nós podemos ter é de função descontínuas ou função que não são contínuas, tá? Então, um exemplo para que as funções sejam contínuas, pessoal, que nós podemos dizer aqui são esse, né? Então aqui é um exemplo de função contínua. Veja bem, nós temos aqui o eixo x, o eixo y, o intervalo fechado, né? Aqui, ó, bolinha fechada, estão vendo? Ok? E aqui também, né? No intervalo AB. E note que essa função ela é suave, né? Ela é suave, ok? Então tá aí exemplos de funções contínuas. A segunda hipótese, pessoal, é que a função ela deve ser derivável ou diferenciável nesse intervalo. Então nós temos aqui, ó. Aqui se nós observarmos aqui, para que a função seja derivável ou diferenciável num intervalo, tá? Não pode ter esse bico aqui, ó. Tá vendo? Que a função está tendo esse bico aqui, né? Então aqui, ó, justamente nesse ponto, nesse bico aqui, a função ela não é derivável ou diferenciável. Então nesse ponto aqui, tá? A função não é diferenciável. Porque se nós traçarmos aqui uma tangente aqui, nós vamos ver que o grau de inclinação em relação a esse bico aqui vai ser diferente desse daqui. Então, e aqui acontece a mesma coisa, ó. Então, toda função num determinado intervalo onde há esse bico que vocês estão vendo aqui, a função não é diferenciável ou derivável. Para que uma função seja diferenciável, pessoal, ou derivável, é necessário que ela tenha a sua curva suave, tá? Então veja bem, ó, nós temos aqui uma função no intervalo, certo? Tá aqui um intervalo fechado e ela aqui ela é suave nesse intervalo, as suas curvas. Então qualquer tangente aqui que eu consiga, que eu coloque aqui, eu vou conseguir, né, a sua derivada, ok? A terceira hipótese, pessoal, no teorema de Rowley, que devemos satisfazer o teorema de Rowley, é que a função de A, né, a função num ponto A tem que ser igual à função no ponto B, que deve ser igual a zero. Tá? Esse é o que a maioria dos livros trazem, né? Então tá aqui, essa é a terceira hipótese. Então veja bem, ó, aqui nós temos um intervalo AB, né? E ela tem que ser, vamos pintar esse intervalozinho aqui, né? Intervalo fechado, tem que ser igual a zero, ok? Então, satisfeitas, pessoal, essas três condições, o que nós podemos concluir, né? Nós podemos concluir que existe pelo menos um x igual a c nesse intervalo AB,
tal que a derivada, pessoal, a derivada, né? Vamos pensar aqui, ó, a derivada de C seja, né, seja igual a zero. Então, ó, existe pelo menos um, tá? Então, aqui, ó, satisfeitas as três condições, concluímos que existe pelo menos um x, que é igual a C, no intervalo AB, tal que a derivada no ponto C é igual a zero. Então veja bem, pessoal, quando que a derivada é igual a zero? Se a gente lembra o conceito de derivada, a derivada é o quê? O coeficiente angular, a taxa de variação, né? Então vamos pegar aqui, ó, nós temos aqui, vamos pensar aqui, vou chamar aqui de C1, tá? Vou chamar aqui esse ponto aqui de C2 e esse ponto aqui de C3. Percebam o seguinte, pessoal, que se eu traçar aqui, ó, a derivada, quando que ela é igual a zero? Quando, né, o grau de inclinação dela é nulo, não é isso? Então, se a reta é paralela ao eixo x, aqui nesse ponto, a derivada nesse ponto é zero. Então, aqui, ó, a f' de C1 é igual a zero. Nesse ponto aqui, ó, se nós traçarmos aqui também, né, ó, essa reta está tangenciando essa curva no ponto C2, então, aqui nós temos a f' de C2 igual a zero. E o mesmo acontece aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, a derivada da função no ponto C3 também é igual a zero, ok? Então, satisfeitos esses três pontos, existe um x igual a C, onde a derivada da função nesse ponto C é igual a zero, ok? Continuando, então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Então, veja bem, nesse exemplo nós temos, está dizendo o seguinte, ó. Verifique se as hipóteses do teorema de Rowley são satisfeitas para a função dada abaixo no intervalo AB. Então, nós temos aqui uma função f de x igual a x quadrado mais, menos, né? Menos aqui, faltou um sinalzinho, menos, tá? F de x quadrado mais 4x no intervalo, tá, pessoal? Não é ponto aqui, não. Esse P aqui veio de graça. No intervalo 0 e 4. Então, a primeira coisa, né, que nós temos que verificar, né, então nós temos que fazer a observação daquelas três hipóteses. A função ela é contínua no intervalo? Então, nós temos que lembrar, pessoal, que a função polinomial, né, uma função polinomial, ela é contínua, não é isso? Então, aqui nesse caso aqui, a primeira hipótese está satisfeita, porque a função, o que nós temos aqui, ela é polinomial, tá? Então, ela é contínua. Então, a primeira hipótese está ok, né? Beleza. A segunda hipótese, né? A função polinomial, essa função, ela é derivável, né, nesse intervalo? Sim, uma função polinomial, ela é derivável, né, para qualquer valor de x. Então, pessoal, aqui nessa hipótese também está ok, na segunda hipótese, tá? E aí, a terceira hipótese, né? Na terceira hipótese, o que nós temos que verificar, né? Se ela é derivável, não é isso? Se existe, né, um ponto C, perdão, né? Se existe um ponto C, né, entre A e B, um x igual a C, né,
que é igual a zero. Então, o que nós vamos fazer agora é justamente verificar essa terceira hipótese. Então, para isso, pessoal, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar a função f de x menos menos x quadrado mais 4x, ok? Nesse ponto aí, no ponto 0 e 4, certo? E nós vamos aqui encontrar, né? Nós temos que lembrar que f de A tem que ser igual a f de B, que tem que ser igual a zero, certo? Bom, quem é e quem é B, pessoal? O A aqui, no caso, ó, esse ponto aqui é A e esse ponto aqui é B. Então, nós vamos fazer esse teste aplicando, substituindo aqui e aplicando. Então, f de A, quem que é A? É zero. Então, fica menos, né, 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. F de 0, aqui é quanto? É 0 mesmo, né? Ok? Agora, nós vamos pegar o ponto B, que no caso é 4. Então, nós temos aqui, ó. Vamos separar. F de B. O B, no caso aqui, é 4, fica f de 4 igual menos, né, 4 ao quadrado mais 4, que multiplica 4. Bom, 4 ao quadrado, pessoal, é 16. Com menos aqui fica menos 16. 4 vezes 4 é 16. Menos 16 mais 16 é 0. Então, percebam que aqui o que nós temos, né? Que f de A tem que ser igual a f de B, que é igual a 0. Essa é a terceira hipótese. E nós podemos verificar aqui, né, que realmente no intervalo, nos extremos A e B, nós temos o mesmo valor, que no caso é 0. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, a próxima, né? Nós vamos fazer assim, vou separar aqui. E nós vamos pegar a derivada f' de C tem que ser igual a 0, né? Então, isso é o que nós temos aqui nesse intervalo. Se isso daqui está satisfeito, então a derivada de x sendo igual a C, né, no intervalo AB, tem pelo menos um C, uma derivada igual a 0. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós pegamos a função, derivamos. Então, quem que é? A função f de x igual a menos x quadrado mais 4x. Então, a derivada disso é quem? Né? A derivada disso daqui é, eu vou chamar o x de c, tá? Então, vai ficar assim, ó. Pensando, né, que x é igual a c, beleza? Então, nós temos a derivada de x ao quadrado, de menos x ao quadrado, é quanto? É menos 2x, né? No caso, como eu estou chamando x de c, fica menos 2c, né? Mais a derivada de 4x é 4. Se f' de c é igual a 0, então menos 2c mais 4 é igual a 0. Beleza? E agora, então, é resolver. Resolvendo isso daqui, nós temos c igual a quanto? A 2. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um plano, né? Os eixos x e y vão construir o gráfico, esboçar o gráfico e verificar o que acontece aí. Então, vamos lá. Começando, então, aqui, ó, pessoal,
Nós vamos fazer assim, ó. Nós temos aqui o plano, né? Esboçando o plano aqui. Temos o eixo X, o eixo Y, aqui 0, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma tabelinha aqui para mim, tá? Vou montar uma tabelinha, essa tabelinha eu vou pegar uma cor diferente aqui. Essa tabelinha que eu vou construir aqui, eu vou fazer aqui do lado, ó. Coluna de X e de Y. Vou pegar aqui porque eu sei que o intervalo é de 0 a 4, né? Então, o segundo quadrante eu não vou utilizar. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar os pontos 0, 1, 2, 3 e 4. São esses pontos, né? Então, substituindo, vou marcar esses pontos já no plano. Um, 2, 3, 4. Ok? Aqui vamos marcar aqui também. Eu estou usando a escala de 2 centímetros, né? Para ficar bem, para vocês poderem visualizar bem aí. Então tá aqui. Então os pontos 1, 0, 1, 2, 3 e 4 estão aqui, né? E aqui os pontos 0, 1, 2, 3 e 4 estão aí. Veja bem, pessoal, substituindo na função aqui, nós temos, quando o x for 0, o y será 0. Inclusive, a gente já até tinha esse resultado, né? Quando o x for 1, né, o y é 3. Quando x for 2, o y será 4. Confiram isso, tá, pessoal? Quando x for 3, o y será 3. E quando x for 4, o y será 0. Então, vou pegar e vou agora transferir esses valores aí, né? Então, vamos lá. Transferindo, ó. Quando x for 0, o y será 0. Está aqui o ponto na origem. Quando x for 1, o y será 3. Então, vamos colocar ele aqui. Esse ponto aqui. Quando x for 2, o y será 4. Então, está aqui o x, 2, né? E o y, 4. Quando o x, pessoal, for 3, o y será 3. Então, ele estará aqui. O x, né? A reta imaginária, né? O tracejado. Tá? Então, nós temos aqui e quando x for 4, o y será 0. Então, está aqui, ó, nesse ponto aqui. Ok? O gráfico fica como, pessoal? O gráfico, pessoal, fica aqui, ó. Vamos pegar aqui essa cor laranjada e vamos desenhar esse gráfico. Vamos ver o que vai sair aqui. Mais ou menos aí, né?
Tá aí, ó. Tá aí o gráfico. E observe o seguinte, gente. Observe o seguinte. A derivada, olha só. Se nós pegarmos aqui, né? A derivada. Quem que é a derivada? A derivada aqui, ó. Se a gente pegar essa derivada aqui, estão vendo? Ó. E substituindo o C no 2, o C por 2. Menos 2 vezes 2 é quanto? É menos 4. Menos 4 mais 4 é 0. Tá vendo? Então, podemos dizer que F' no ponto 2 é igual a 0. Ou seja, o que isso significa? Significa que a reta tangente, pessoal, a reta aqui que está tangenciando essa parábola, tem inclinação 0. Está aqui, ó. Então, essa é a F'. E eu estou chamando esse ponto 2 de C. Tá vendo? Então tá aí, né? Podemos dizer que realmente, ó, tá aí a aplicação do teorema de Rolles, né? Satisfazendo as três hipóteses, nós temos realmente a representação gráfica do que foi falado, ok? Vamos para mais um exemplo, pessoal. Então, agora nós temos aqui, ó. Verifique se as hipóteses do teorema de Rolles são satisfeitas para a função dada abaixo no intervalo AB. Ok? A função aqui, pessoal, que nós temos é f de x igual a 4x ao cubo menos 9x no intervalo menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Né? Então, bom, a primeira hipótese que nós temos é o quê? É que a função deve ser contínua no intervalo. Né? Então, ela deve ser contínua no intervalo. Como aqui nós temos, ó, uma função polinomial, podemos dizer que ela é contínua, ok? O que mais que nós podemos dizer sobre a função? Qual é a próxima hipótese? A segunda hipótese, tá? É que essa função ela deve ser diferenciável ou derivável, né? E nós vimos que uma função polinomial, ela é derivável, né? Ou diferenciável, tá? E a terceira hipótese, né, é que f de A deve ser